Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra agora vai ser lida, vai ser pregada, enfim, Pai. Oramos para que essa palavra realmente entre no nosso coração, que o Senhor fale conosco de modo pessoal, nos chamando pelo nome hoje. Nos chama pelo nome hoje, Pai. Nos chama pelo nome hoje, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia hoje em 1 Crônicas, capítulo 4. Vocês ainda estão com fome? Ainda estão com fome de Jesus? Ainda tem fome aí? Os cultos na África, em algumas igrejas, perseguidas, duram cerca de 8 horas, 10 horas, algumas 12 horas, sem conforto, sem energia. E o povo está lá adorando o Senhor exatamente nessa hora, buscando o Senhor. Isso é fome, isso é sede, arriscando a sua vida, Se o governo pegar. Ainda tem fome no seu coração? Ainda tem sede no seu coração? A moeda do céu é a fome. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O nome da mensagem de hoje é o Deus que muda histórias. Eu queria ler esse mesmo texto na NVI. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu ao seu pedido. Queria ler na NTLH. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. E Deus atendeu a sua oração. É interessante que os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas vai falando da genealogia de Israel. Então, fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano de novo, que gerou ciclano, e fica assim, Às vezes se torna até cansativo a leitura, porque não são nomes como Mateus, Não é o nome Rodrigo, não é um nome normal. São nomes um pouco mais difíceis de serem pronunciados, E às vezes se torna realmente chata a leitura ali. Mas o autor de 1 Crônicas, ele gasta os primeiros 9 capítulos do livro de Crônicas falando apenas da genealogia de Israel. De repente, chega no capítulo 4, teve um homem chamado Jabes. E aí ele entra na história de Jabes e gasta 2 versículos para falar da história de Jabes. Só que eu acho interessante, porque aí ele continua a genealogia e vai até o capítulo 9. Aí você fala, em 9 capítulos, o autor me faz apenas essa pausa para falar da história de um homem. Deve ter alguma coisa de muito importante aqui. Eu imagino que ele estava escrevendo genealogia, escrevendo. Chegou em Jabes, ele, Jabes. Não, Jabes eu vou ter que falar um pouquinho dele. Que ele teve um negocinho massa demais. Aí ele falou de Jabes, tal. Não, eu tenho que continuar, é muito nome ainda. Então eu acredito que não deu tempo dele continuar a história de Jabes, ele resumiu. Mas ele teve que fazer uma pausa, porque era de suma importância a história de Jabes. E eu acho interessante que ele começa falando assim, que houve um homem chamado Jabes, o mais ilustre, o mais respeitado da sua família. Então ele começa a história de Jabes pelo fim. Houve um homem chamado Jabes que foi o mais respeitado, o mais ilustre da sua família. Ele começa a história de Jabes pelo final, falando que ele era mais respeitado, mais ilustre. Alguns teólogos, algumas versões falam mais sábio,
da sua família. Ele começa então mostrando que o final da vida de Jabes foi feliz. Mas depois ele continua e fala assim, vou ler na NVI. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores o dei à luz. Aí ele começa com um final feliz, falando que ele foi o mais respeitado, o mais ilustre, o mais sábio, e ele vai e fala que nem tudo começou assim. Na verdade, o nascimento dele já foi meio tenso. Falou, o final dele, a história dele, houve um homem sábio, mas no começo foi triste, foi dor. E por fim, ele termina falando do processo que fez ele sair da dor para um homem ilustre, um homem sábio. Eu achei muito interessante a forma como o autor colocou isso. Ele fala da história, então, começando mostrando o final feliz, continua mostrando que ele, na verdade, começou, não foi feliz, o início, e termina falando do processo que ele passou para chegar na felicidade, digamos assim. Então, eu queria que você abrisse aí de novo comigo, e o versículo fala assim, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores o dei à luz. Nem sempre a palavra Jabes significa dor. Aquele que causa dor, ou tristeza, ou aquele que causa tristeza. E as coisas começaram bem mal para esse cara, ao ponto dele receber um nome, aquele que causa dor. Ô, aquele que causa dor, chega aí. Então já não deve ter sido muito legal. Mas a mãe dele deve ter tido uma dor muito profunda para ter dado esse nome para ele. Porque ninguém coloca o nome do seu filho de dor, de aquele que gera tristeza, se não tiver passado por um trauma muito grande. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ir conjecturando e a gente imaginando o que essa mãe pode ter passado para ter colocado o nome dele de Jabes, de dor, de tristeza. Conversando uma vez com a Bárbara a respeito disso, ela pode ter sentido muita dor durante o parto. Ele pode ter nascido sentado, o que trouxe muita dor para a mãe. Lembrando que naquela época não existia cesárea. E a doula. Então ele nasceu, pode ser que ele tenha nascido sentado, e isso trouxe muita dor para sua mãe. Mas pode ter sido também uma falta de anatomia favorável. Tudo isso aqui eu conversando com o médico para saber por quê. Deve ter acontecido isso. Falou, não, às vezes a anatomia da pessoa não era favorável e isso trouxe muita dor para ela mesma. Ok. Aí a Bárbara também me falou assim, a mãe pode ter tido diabetes e por isso o bebê nasceu, era maior que o normal. E isso pode ter causado muita dor durante o parto, por ser um bebê grande, talvez derivado da diabetes. Ou uma dilatação insuficiente, que não precisa ir longe. Uma dilatação insuficiente, obviamente, ia trazer muita dor. E a sua mãe deve ter ficado com tanta dor, mas com tanta dor, mas com tanta dor, que na hora da raiva ela colocou, esse menino chama Jabes. Eu imagino ali que, afinal de contas, às vezes na emoção a gente solta palavras duras, né? Às vezes a gente solta uma palavra para ferir, aí tem que usar 1000 para curar. Mas pode ter sido também por questões emocionais. Porque não é normal. Não é normal você colocar o nome do seu filho de dor, de aquele que causa dor, aquele que causa tristeza. Então eu fiquei imaginando, falei assim, será que não houve um abandono do pai? E ele nasceu num momento onde a mãe estava sozinha? O pai abandonou? Pode ter sido. Ou pode ter sido um momento onde o pai morreu e ela se viu viúva, gerando uma criança ali, parindo uma criança, dando à luz a uma criança. Pode ter sido um bebê não planejado. Não planejou. Nasceu japonês. Não planejei, e isso trouxe dor. Isso trouxe rejeição para o menino. Eu não te queria agora, eu não te planejei, só por isso vai chamar Jabes. A palavra de Deus fala que pode uma mãe abandonar o seu filho. É incomum, não é normal, mas pode acontecer. Pode ser que a mãe já era velha demais, falou, depois dos 50, dos 60, ser mãe, esse menino só vai me trazer dor. Eu já não tenho mais aquele pique de ficar correndo atrás de menino, de criar menino. E talvez sozinha.
Talvez o pai morreu e a mãe ainda teve um filho na sua velhice. Ela, não dá não, para mim isso é dor. Eu com meus 50, 60 anos ser mãe, tô fora. Talvez seja o contrário. A mãe tenha sido nova demais. Nos seus 14, 15 anos. Eu me lembro que Bárbara uma vez fez um parto de uma menina de 12 anos. A Bárbara foi dar as instruções para a mãe, ela falou, era a mesma coisa de eu falar com a parede. A menina estava nem aí. Aos 12 anos, está estragando a minha juventude. Realmente. 12, 15 anos, está na época de você brincar de boneca ainda. Então eu imagino que ela tenha pensado assim, só vai me causar dor. Agora eu vou ter que ficar amamentando. Em casa. Todos os meus amigos saindo, fazendo tudo, viajando, indo pra Disney, indo pra balada. E eu, mãe, nova demais. Esse menino só vai me trazer dor. Afinal de contas, seu nome vai ser Jabes. Aquele que me trouxe tristeza, causador de dor. Mas eu fiquei imaginando, talvez não tenha sido uma questão só emocional. Talvez tenha sido questões financeiras. Talvez o menino nasceu em péssimas condições financeiras. Péssimas. Talvez o pai e a mãe desempregado, ou a mãe solteira desempregada, sem saber de onde tirar dinheiro. Ou até empregada, mas sem conseguir fazer uma venda. Tem meses que eu não vendo o apartamento, tem meses que eu não faço um seguro, tem meses que ninguém me contrata como TI. Meses, como é que esse menino vai nascer agora? Como que pode? Vai me trazer dor, já está me trazendo preocupação. Ou, o contrário, está nascendo num momento de ascensão. Pô, agora que eu vou virar gerente, vem um menino. Agora que eu vou ser promovido. Agora que a minha empresa está começando a gerar, que precisa de mim lá. Agora que eu começo a ganhar dinheiro, esse menino vai nascer, tá me trazendo é dor já. Tá me trazendo tristeza já. Ou, não é nem dinheiro de mais, nem dinheiro de menos. É tempo que não tem. Como é que eu vou fazer? Eu sou médico, eu dou plantão o tempo inteiro. Eu sou empresário. Como diz meu pai, é o dono do boi que pega no chifre. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Eu não vou só parir. Eu tenho que parir, amamentar, cuidar, criar. Como é que eu vou fazer? Já tem 1 milhão de coisas para fazer. O negócio é o seguinte, seu nome vai ser Jabes, porque você só me trouxe dor. Agora imagina comigo esse menino, aquele que causa dor, crescendo na escola. O que esse menino não sofreu? De bullying. Todas as crianças chamando, aquele que causa dor, vem cá. Eu imagino o Joãozinho fazendo alguma brincadeira ali, machucou alguém, e a professora falando, quem que fez isso? Jabes, né? Só traz dor. Alguém machucou? Jabes, né? Só traz dor. Seu nome provavelmente foi usado para amaldiçoar. Chacota. O menino jogando bola cai. Lá, também só traz dor. Seu nome é dor. Fala Dorflex. E aí, Doril? Você imagina os bullying que ele não deve ter sofrido? Hoje nós estamos um pouquinho mais Nutella, mas naquela época, irmão, se fosse na minha sala, ele estava lascado. Eu acredito que a maioria de nós. Porque, afinal de contas, o ser humano é ruim. Eu imagino que ele passou sua infância inteira, sua adolescência, traumatizado. Porque não tem como mudar o nome dele na chamada. Imagina, Beatriz, Ruth, Esther, aquele que causa dor. Pô, o menino acabou de chegar na escola, já era. Você imagina, cara, que infância triste. Só que além disso, toda vez que alguém chamava seu nome, falava seu nome em voz alta, você era lembrado de que você foi rejeitado no seu nascimento. Meu nome é dor porque eu trouxe dor para minha mãe. Eu fui uma pessoa que trouxe muita dor para minha mãe no nascimento. Então o menino não tinha paz em público, mas também não tinha paz sozinho. Porque ele carregava a dor no nome. Você imagina
a tristeza desse menino. Só que aqui a gente tem que lembrar é que nas Escrituras Sagradas o nome, ele dava destino. O nome carregava uma profecia. O nome apontava para o futuro que aquela pessoa ia viver. E a gente vê isso em vários pontos das Escrituras Sagradas, ao ponto de Deus mudar o nome de algumas pessoas para mudar a identidade, mudar o comportamento, anunciando uma mudança de rota, de destino. Então eu trouxe alguns exemplos para você ter uma noção. Jacó significa trapaceiro, aquele que engana. E aí Deus muda o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Em outras palavras, perseverante. Deus muda o nome dele. Você era trapaceiro, mas agora você vai aprender a vencer as coisas em oração, homem. Você vai aprender a vencer as coisas pela fé. Eu estou mudando o seu destino. Você não vai ser mais trapaceiro. Provavelmente era da mesma sala que Jabes. Você imagina. Aí tem os filhos de Ruth. Ruth tinha 2 filhos. Malom e Quilion. Perdão, Noemi. Malom e Quilion. Malom significava doente. Quilion significava desanimar, perder as forças, desfalecimento e cair. E quando você vai ver as histórias deles, Noemi teve os 2 filhos mortos. Um chamava doente e o outro cair, desanimar, perder, já era, nego. Carregava o destino no nome. Simão, uma pedrinha, uma pequena pedra, alguns dizem areia, por causa do grão de areia. E aí Deus muda o nome dele para Pedro, que significa rocha. Então a gente pode viajar um pouquinho e falar assim, pô, então Deus muda um cara que é inconstante para se tornar alguém mais constante. De uma areia que o vento leva para alguém que é como uma rocha, alguém firme, constante no Senhor. E você pode notar isso na história de Pedro. Ele era inconstante, várias vezes ele titubeava. Ele titubeou ali com Paulo em Gálatas, ele titubeou ali, não vou te negar não. Não, mas antes que o galo cante, nego, você já está me negando. Não vai, eu não. Puf, aí inconstante, nega. Então Pedro era sanguíneo. Mas beleza, Deus muda o nome dele. Tem Abraão. Ele antes se chamava Abrão, que significa grande pai, ou pai honrado, pai exaltado. Ele tem um encontro com Deus. E Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Quem que é Abraão, gente? Pai da fé. Nós somos filhos de quem? De Abraão, porque ele é o pai da fé. Então Deus transformou de um pai exaltado para pai de multidões. E de fato, Abraão se tornou pai da fé. O que dizer então de Salomão? Salomão significa paz. Nunca houve um rei como Salomão que houve paz em todas as suas fronteiras. Seu pai, um guerreiro, em todas as suas fronteiras, guerra. Filho de Salomão, filho de Davi, paz. Houve paz em todas as suas fronteiras. Inclusive, foi um vacilão em relação às mulheres. Teve 1000 mulheres. Sabe por que Salomão teve 1000 mulheres? Porque naquela época se estabelecia paz por meio de casamentos. Então ele casava com as filhas de reis para estabelecer paz com os outros reinos. Só que casando com outras mulheres dos outros reinos, ele trouxe a idolatria. Ele aprendeu a adorar outros deuses por causa de influência dessas mulheres. E ele se perdeu. Salomão tentou conquistar na força o que ele já tinha no nome. Deus já tinha falado com ele, seu nome é paz, você vai ter paz. Pela graça, eu estou te dando de presente, você vai ter paz durante todo o seu reinado. Mas ele não confiou e tentou estabelecer a paz na força do próprio braço. O seu nome era paz, já carregava a identidade, carregava o seu propósito, carregava o seu destino. E um último exemplo, Samuel é chamado por Deus, ou Deus ouve. Gente, o profeta Samuel era quem Deus ouvia. Samuel anunciava, Samuel ouvia, anunciava e acontecia. Ele foi chamado por Deus. Samuel! Com 8 aninhos. Samuel! Samuel! Ele ouviu a voz de Deus audível, com 8 anos. Mas seu nome tinha sido colocado há muito tempo antes. Samuel, chamado por Deus. Percebe que as histórias, o nome das pessoas carregam, que as pessoas carregam, é a história que elas vão viver.
na Bíblia. Fica a dica do que é que Deus está te chamando, biblicamente. Várias vezes lá em casa, eu falava, Deus, qual é o meu nome agora? Me anuncia a nova estação. Aí ele falava, sei lá, Abraão. Aí eu ia ler a história de Abraão e eu via mais ou menos do que eu tô, para onde eu vou. Tô aqui mais ou menos, acho que eu tô na paz do sacrifício, lascou. É interessante isso, é uma didática, uma dinâmica que Deus muitas vezes usa. Qual é o seu nome biblicamente? Pergunta pro Senhor. Senhor, a minha história agora está parecida com quem? Fica a dica pro seu devocional. Então, com isso em mente, nós podemos concluir que o futuro de Jabes não era promissor. Afinal de contas, o nome dele é dor, ou aquele que causa dor. Eu imagino que tenha sido bem pesado ter esse nome. Mas só que Jabes descobriu uma saída. Ele falou, não, eu descobri uma saída. E ele fez uma oração comum, de apenas uma frase, mas que revelou total dependência. Mas como ele orou? A quem ele orou? Como que ele orou ao Deus? Como que ele sabia que existia a possibilidade de um Deus ouvir a sua oração e mudar a sua história? Nós estamos falando de uma genealogia. Ele veio de uma genealogia de Israel. E qual que era a ordem de Deus para o seu povo? Olha, ensinem essas leis de Moisés aos seus filhos dos seus filhos. Inculquem na mente, escrevam na testa, escrevam nas portas as minhas leis, para que as futuras gerações saibam que eu sou Deus e além de mim não há outro. Era uma ordem de Deus para o povo de Israel passar a lei de Deus e os seus grandes feitos, ou seja, os seus testemunhos. Ô pai, como é que é esse negócio aí que o menino falou lá para mim que o Deus abriu o mar e vocês passaram? Então essas histórias eram passadas de geração em geração. E essas histórias em algum momento, imagino eu, que chegou até Jabes. Eu imagino que tenha chegado até Jabes e ele falou, olha, eu tô meio sem saída. Meu nome é Jabes, então meu futuro não é promissor. E eu vou causar muita dor, assim como causei no meu nascimento. Eu preciso de uma saída. E ele clamou ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem comigo o Salmo 107. Eu vou fazer questão de ler o Salmo 107. Eu sei que ele é um pouquinho longo, mas presta atenção, porque ele é o resumo da história de Israel. Eu amo esse salmo. Eu vou ler na NVI. Diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Assim, o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, a sua vida se desfalecia. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os pelo caminho reto, até que chegassem a uma cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se na escuridão e nas densas trevas, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens.
que eles ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Diante da calmaria eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto, os mananciais em terra seca, faz do terreno fértil uma terra salgada por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes, a terra ressecada em mananciais. Ali ele estabelece os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, não deixam com que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz perambular em um deserto sem caminhos. Livra, porém, os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, os sábios, e considerem os atos de amor leal do Senhor. Eu imagino que Jabes ouviu seu pai, talvez o seu tio, talvez um irmão, um amigo, lendo esse salmo e contando sobre a história de Israel. E eu imagino que ele falou assim: tem uma saída para mim. Porque esse povo, na sua angústia, nas suas dores, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas aflições. Eu também vou clamar. Eu também vou clamar. Isso mostra para nós a importância de nós testemunharmos de quem o Senhor é e dos seus feitos poderosos. Isso mostra a importância de ensinarmos os nossos filhos, como o meu pai orou aqui, os caminhos do Senhor. Não se engane, o dia mau vem para todos. Os nossos filhos precisam saber onde se refugiar, porque tem refúgio que papai e mamãe não conseguem dar. Eu aprendi vendo os meus pais clamarem e o Senhor os livrar das suas aflições. Eu sabia aonde buscar socorro quando a doença batesse na minha porta, quando eu não tivesse dinheiro para pagar as minhas contas. Eu sabia onde buscar socorro, porque um dia eu ouvi alguém testemunhar, contar uma história sobre o Deus de Israel, que clama todo aquele que o invocar. Esse salmo é precioso para mim, porque por muitas vezes eu clamei e o Senhor me deu ele. E o Senhor me livrou dos meus temores. Você precisa conhecer esse Deus. Não só de ouvir falar, você precisa ter as suas experiências. Você não sabe o que você está perdendo. De ter um refúgio, de não confiar em carros e cavalos, mas no Senhor, que fez os céus e a terra. Os ídolos não passam de madeira, pedra. Mas o Senhor tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mãos e faz. Você precisa conhecer, não só de ouvir falar, mas ter as suas próprias experiências. E, por favor, não guarde-as para você, anote-as, passe para o seu filho, senta e conversa. Não só as suas próprias experiências, mas as experiências aqui contidas. A palavra de Deus é preciosa, irmão. Ele não conseguiria invocar se não houvesse quem pregasse. A palavra, no final, por favor. A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas novas, coisas boas. Nós precisamos anunciar. Você não precisa ser um pastor, você só precisa ser um filho. Testemunhar do que Deus fez na sua vida. Ah, mas minha história, a sua história é linda, é preciosa, porque ela tem o dedo de Deus. Às vezes o pouco que você tem é tudo para alguém. Como Jabes ia crer se ninguém tivesse pregado para ele? Mas então ele creu e ele orou. A palavra de Deus fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Olha que promessa maravilhosa. Bata, peça. Aí, Tiago, capítulo 4, fala: vocês cobiçam coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. A falta de oração cria a falta. Muitas das coisas que nós não temos é porque não oramos. É porque não pedimos. De um porta-malas que você está com dificuldade para abrir, a uma conta que você precisa pagar. Não interessa. Deus se importa com você. Ore mais. Ore mais. Ah, não, Deus deve estar muito... Tem gente doente, como que ele vai se importar? Ele é eterno. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Deus enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Você acha mesmo que ele não se importa com a sua dor, com a sua necessidade? Ei, ore. Ore. O seu problema pode estar à distância de uma oração para ser resolvido. A palavra de Deus fala em João capítulo 16. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. No reino de Deus, a independência é morte, irmão. A independência do corpo de Cristo, mas principalmente do cabeça, que é Cristo Jesus. Não tenta na força do seu braço. É morte. Dependa do Senhor. Não existem grandes homens de Deus. Existe o Deus grande dos homens pequenos. Só existe um Deus que é grande. Os homens todos são pequenos. Se tornaram grandes porque clamaram ao Senhor. A sua história não precisa terminar ruim. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque o fim mostra como terminou. Começar bem, todo mundo começa. Começar bem, todo mundo começa. Uma nutrição, uma academia, um projeto novo, aprender uma nova língua. Começar bem, todo mundo começa empolgado, animado. Mas Deus está falando que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Porque no fim, mostra se você conseguiu ou não. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eu vou te dar um exemplo de Pedro. Pedro queria morrer por Jesus. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Em Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, Pedro queria morrer por Jesus. Ele falou, não vou negar. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Aí Jesus, menino, sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ele queria amar Jesus com todas as suas forças ao ponto de dar a sua vida por Jesus. Só que a sua fé ainda não tinha alcançado esse nível de maturidade, esse nível de renúncia. E Jesus sabia. Só que lá em João 21, Jesus chega para Pedro, quando Jesus está quase subindo, está sendo assunto aos céus, ele chega para Pedro e fala assim, ô Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me amas? Apacenta. Ô Pedro, tu me amas? Apacenta, Pedro. E aí, Deus convoca então Pedro para o ministério pastoral. Isso significa que Deus estava remindo.
Por 3 vezes você me negou. Mas por 3 vezes você está falando que me ama agora. A sua fé amadureceu. Mas vai chegar o tempo, Pedro, que você ainda vai dar a sua vida por mim. Lê João 21. Você ainda vai dar a sua vida por mim. E a história diz que Pedro, quando foi morrer em perseguição, ele foi ser crucificado, e ele falou, opa, eu vou ser crucificado, mas uma coisa eu peço. Eu não tenho o mesmo direito, a mesma honra de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. A fé dele, o amor dele, amadureceu. E ele conseguiu o que ele tanto almejava, quando a sua fé ainda era imatura. O fim é melhor do que o começo, porque o fim mostra como que você terminou aquela obra. Então a sua história, meu irmão, ela não termina aqui. Eu não sei como anda a sua história. Eu não sei como você nasceu. Eu não sei se você foi planejado. Eu não sei se hoje você está passando por um divórcio. Eu não sei se hoje... Eu não sei. Mas a sua história não termina aqui. Deus pode mudar a sua história. Talvez até hoje você tenha trazido dor. Talvez até hoje você tenha passado por traumas e mais traumas. Talvez até hoje você tenha se sentido tão frustrado, mas tão frustrado que você não ora mais. Você não crê mais. Talvez não é nem na sua história, mas na história do teu filho, na história do teu marido, na história do teu pai ou da tua mãe. Mas a história não terminou. Jabes encontrou uma saída. Ele fez uma oração simples, curta, mas honesta. Ele abriu o coração para Deus. A Bíblia diz que, Tiago capítulo 5, versículo 11, que nós consideramos por felizes os que perseveraram. A Bíblia considera por feliz quem termina bem e não quem começa bem. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tudo acabou bem para Jó, por quê? Porque a Bíblia fala que ele considera por felizes os que perseveraram. Deus tem uma saída para mim, Deus tem uma saída para você. Assim como Deus teve uma saída para Jabes. E aí, abre comigo aí 1 Crônicas 4 de novo, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, quem me dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vou ler na NVI. Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então vamos por partes. Na sua oração ele tem 4 pedidos. O primeiro pedido é, a quem dera me abençoasses. Alguns estudiosos dizem que não tem como muito passar o quão forte é essa oração. É como se ele clamasse ao Senhor, olha, me abençoa muito, muito mesmo. Não é só me abençoa, é me abençoa muito. Sabe quando você pega a árvore e chacoalha e cai aquele tanto de fruta? É assim, me abençoa muito, como diz o mineiro, com força. Me abençoa muito. E a bênção de Deus é aquilo que nós não conseguimos com o nosso próprio esforço. E ele clamou ao Senhor, me abençoa muito, de modo que eu não consiga, ou jamais conseguiria, alcançar isso na força do meu braço. Me abençoa com força, Deus, olha para mim. Ele clamou ao Senhor. Conta-se uma história que um homem foi parar no céu. Quando ele chegou no céu, ele está lá andando, está lá conhecendo. De repente ele viu um negócio chamado assim, armazém. Falou, armazém?
Que negócio que é esse? Ele entrou no armazém e ele viu que tinha milhares de milhões de caixas nominais lá dentro. Ele, vixe, como o céu é muito organizado, ele foi na letra do nome dele, no ano, e achou a sua caixa. Estava escrito lá, Joãozinho. Quando ele abriu, ele descobriu centenas de bênçãos que eram dele, mas que ele não recebeu, porque não pediu. Era dele, por direito, por herança, por perseverança, era dele. Mas ele não pediu. Tentou na força do braço. Nadou e morreu na praia. Irmão, pede o Senhor para Ele te abençoar. Pede o Senhor para abençoar a sua saúde. Pede o Senhor para abençoar a sua vida. Você não tem noção o que é a bênção do Senhor, meu irmão. Eu não tenho noção, a gente não tem noção. Eu não saio, hoje casado, mas ainda assim, quando vou na casa dos meus pais, eu não saio sem pedir bênção. Muitos de vocês já viram aqui no corredor, quando ele chega eu peço bênção, quando ele sai eu peço bênção. Eu tenho noção da bênção. Já leu as histórias dos patriarcas? O que é a bênção de um pai e de uma mãe? Imagina a bênção de Deus, Marina. Imagina a bênção do seu Pai Celestial, que não poupou seu único filho em seu favor. Como que Ele não te dará todas as outras coisas? Aí a segunda parte da oração, ele fala sobre aumentar, expande o meu território, ou aumenta as minhas terras. Israel já habitava na terra prometida, mas ainda havia territórios a serem ocupados por Israel. Ao ponto de Deus falar, olha, vai ter que ser devagar, até porque tem muitos animais selvagens, nós vamos com calma, mas o território é de vocês, nós vamos alcançar. E Jabes faz essa oração, ele pertencia à genealogia de Israel, à linhagem de Israel, e ele faz essa oração, Senhor, aumenta as minhas terras, expande os meus territórios, alargue as minhas fronteiras. Só que território hoje para nós fala um pouquinho diferente. Território, terra, obviamente, fala de bens. É óbvio que fala de renda financeira. Parece que não se pode falar de dinheiro na igreja do Deus vivo, sendo que na Bíblia fala-se mais de dinheiro do que muitas outras coisas. O problema não está em pedir dinheiro para o Senhor. Você é livre e deve pedir por recursos. O problema está em amar o dinheiro. O problema está na cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Afinal de contas, o pecado está no coração, não está no dinheiro. E Jabes pede, Senhor, expande meus territórios. Expande meu território, aumenta minhas posses, aumenta minha renda financeira. Não se sinta culpado, peso, como se Deus não se importasse com a sua renda financeira. Ele se importa sim. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar histórias de Deus se importando com a necessidade e os desejos do teu povo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então fala de bens, fala de negócios, fala de terra, fala de influência, fala de ministério. Pede minhas nações por herança. Pede minhas nações e eu as te darei por herança, Salmo 2. Talvez o que precisa pedir, aumenta a minha influência, aumenta meu ministério, me dá mais almas. Deixa eu ir mais longe, pregar a tua palavra. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Dá-me força para ir pregar em outros territórios. Aumenta a minha influência, Pai, como cristão dentro dessa empresa. Eu preciso ter mais autoridade aqui, mais influência aqui para ganhar o povo para o Senhor. Qual é o seu território? Qual é a sua terra? Talvez não seja dinheiro. Talvez seja outro tipo de terra. Eu anotei aqui. Aumentar o território é ter mais para desfrutar mais e para fazer mais para Deus. É o seu desfrute, sim, mas é ter mais para fazer mais para Deus.
diante de tanta necessidade que há nessa terra, você vai pedir só para você? Não, ô Guto, porque assim, ó, eu tô pedindo sim para Deus só para, sabe, pagar a escola dos meus meninos, para ter o pão nosso de cada dia, fazer uma viagem por ano, ter um carrinho bom. Egoísta. Não, o outro que tá pedindo milhões que é egoísta, né? Não. Às vezes ele tá pedindo milhões justamente para abençoar os missionários, para construir igreja. Você que é egoísta, que tá pensando só no você e na sua casa. Pede o Senhor, moço. Tanta necessidade no reino. Conheci recente aí pessoas que estão pagando a carta de alforria para escravos na Ásia. Um casal maravilhoso já libertou mais de 10 escravos que construíam tijolos com as suas famílias inteiras, pagando em real, porque Deus prosperou esse homem. Você já pensou em abençoar um missionário? Parece que quando a gente fala em missionário, tem que comer o pior. E se seu filho for missionário? Eu me lembro de certa vez, um amigo nosso, nós recebemos, de vez em quando a gente recebia lá em Belo Horizonte uma turma de missionários da Jocum. E certa vez, esse tio amigo, assim, tio da igreja, recebeu, ele tinha uma casa bem grande, bem confortável, e recebeu uma turma de missionários. E um pouquinho antes de receber, ele convocou alguns amigos que tinham uma posse a mais, falou, gente, eu preciso sustentar esse povo aí por 20 dias. Vocês podem me ajudar? A lista é essa aqui, ó. Arroz, feijão, café, só isso aqui. O resto é comigo. A hospitalidade é comigo, eu que vou lavar os banheiros, eu que vou lavar tudo. Eles vão ficar aqui falando de Jesus em vários lugares. Nós vamos providenciar os carros, a van. Eu só preciso de ajuda mesmo com relação a isso. Aí o povo fez as suas cestas básicas e enviou para ele. Ele falou, ótimo, agora eu vou fazer um jantar de gratidão. E fez um jantar de gratidão por os mantenedores, aqueles que enviaram suas ofertas. E o povo está aqui come, Só que me parece, se eu não estou enganado, que o povo não ofertou do melhor. Foi o pior arroz, o pior feijão, o pior café. E ele fez um jantar para o povo. No final ele falou assim, vocês gostaram? Eles, sim, gostamos, obrigado e tal. Ele, pois é, foi feito com aquilo que vocês doaram. O povo ficou com a cara no chão. Ele falou, a minha filha é missionária e eu não gostaria que ela fosse recebida assim lá do outro lado do mundo. Eu gostaria que ela tivesse o melhor. Deus deu posses para vocês e é assim que vocês tratam os filhos de Deus? Queria vergonha na sua cara? Porque quando fizer a um dos pequeninos, fizesse a mim. Pede o Senhor para expandir seu território, irmão. Pede o Senhor para você poder fazer mais para o Senhor. Desfruta também, tá tudo bem. Nós não vamos trazer demônio por dinheiro, não. Como diz o pastor lá, quer ver o demônio, fica sem dinheiro para você ver. Mas ele foi e fez uma terceira oração, que ele fala que a tua mão esteja comigo. A mão do Senhor, biblicamente falando, fala da sua presença e do seu favor. Eu trouxe, inclusive, não vou ler todos, mas alguns versículos. Em Neemias, fala da boa mão, lá em Neemias capítulo 2, versículo 8, fala da boa mão para dar favor, fé, coragem e ousadia. Ele fala, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira, para as vigas dos portões, da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Em Deuteronômio capítulo 5, fala de uma mão para resgatar, a mão do Senhor que liberta. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Se a gente for em Êxodo capítulo 15, versículo 6, fala de uma mão poderosa contra o nosso inimigo. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. E a mão que segura, que traz segurança. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode te tirar da mão do Senhor. A sua salvação está garantida se você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Em Atos, capítulo 11, versículo 21, diz assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão que chama o rebanho. Vem. A mão que traz a conversão, a mão que enche a igreja.
o favor de Deus no evangelismo. E tem tantos outros versículos. E ele pede a mão do Senhor. Talvez você está precisando orar por isso. Deus, me dá a tua mão. O teu favor, a tua proteção. Mas eu estou precisando da sua mão, da sua presença. Afinal de contas, você quer um carro novo se o Senhor não for? Você quer férias na Disney se o Senhor não for? Você quer ter as finanças, ser rico, próspero, se não é o Senhor que está com você nisso? Você quer o céu se o Senhor não estiver lá? A nossa recompensa é Cristo. Eu não quero. Se o Senhor não for, eu não irei. Ele orou isso: Senhor, me abençoa. Expande os meus territórios. E que a tua mão seja comigo, o teu favor e a tua presença. E aí ele encerra falando: preserva-me do mal, ou livra-me de males e de dores. Essa é uma oração que eu gosto de fazer. Senhor, me livra de todo mal com U e de todo mal com L. Me livra do mal maligno, demoníaco. Satanás e seus demônios. Me livra também das pessoas más, fraudulentas, homens sanguinários. Me livra da mulher adúltera, Senhor. Me livra, Pai, do sequestro, do rapto, do roubo, do furto. Me livra do traíra. Me livra dos males, Pai. Mas me livra do mal também. O mal-estar, o mal no físico, a doença, a enfermidade. Você já orou pedindo ao Senhor para você nunca ter que fazer uma cirurgia na sua vida? Senhor, que eu nunca conheça o câncer. Que as pragas do Egito nunca batam na porta da minha casa. Ah, mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ano, mas que seja outro tipo de aflição. Essa não. Que seja aflição por perseguir o seu nome. Por amar o teu nome, perdão. Irmão, clama ao Senhor pela sua saúde. Pede ao Senhor para te livrar de males e de dores. Clama ao Senhor pela menopausa. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, irmão, para te livrar de todo mal, com U e com L. Ele fez essa oração. E eu termino aqui, que ele diz assim: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Não ficou só na oração. O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor atendeu. Ele não só ouviu, como ele atendeu. O Senhor concedeu o que ele tinha pedido. Pensa numa oração bíblica que a gente pode fazer, é essa. Dá-me a sua presença, me abençoa, me livra de males e de dores, me prospera. Bíblico e atendida. Deus atendeu. A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Salmo 116, que eu vou encerrar com ele, é maravilhoso. Eu amo o Senhor, porque, indica motivo, porque. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Ele fez um voto, porque o Senhor me ouviu. Ele vai ser o único Deus que eu vou orar o resto da minha vida. Irmãos, hoje eu estou aqui para falar com você que a sua história não precisa terminar ruim. Nós temos um Deus que muda história. Mas Ele só atende a quem clamar. O Senhor só atende a fé. O Senhor não atende a necessidade. O Senhor atende a fé. Eu gostaria muito, de todo o meu coração, que você tivesse as suas próprias experiências com Deus. Você sabia que testemunho significa fazer de novo? Testemunho, biblicamente falando, em Apocalipse fala
que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é profecia? Anunciar que algo vai acontecer. Quando nós testemunhamos algo que Jesus fez, o espírito está anunciando que ele vai fazer de novo. Eu me lembro que minha irmã, antes de casar, recebeu uma palavra que está lá em Salmo 68, que diz assim, versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem enterrados. E ela me contava essa história. Deus me deu essa palavra e pouco depois o marido dela apareceu e eles casaram. Eu falei, Senhor, faz de novo. Aleluia. Eu já estava há 10 anos esperando minha esposa, solteiro, perseverando. E um dia, eu tinha uma live de oração na época, entrou uma irmã do interior de Minas Gerais, entrou na live. Guto, eu tenho uma palavra para te entregar. Eu falei, oi, sim. Aí ela me entregou. O Senhor, Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Eu não sei o que significa, não. Eu falei, moça, você não sabe, mas eu sei. Você não sabe de nada. Uau, passou uns 10 dias. Essa menina maravilhosa, essa mulher de Deus apareceu na minha vida. Ei, você precisa tomar posse dos testemunhos. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez na vida de Jabes. Hoje eu ouvi um testemunho da vida de um homem que carregava a dor no nome. E o Senhor muda a história dele. Muda o meu. Muda a minha história. Passa a orar isso, irmãos. Lá em casa a gente ora isso. Dia sim, dia também, dia sim. Porque é bíblico. Presta atenção nos testemunhos que você ouve e que você vai ouvir. Porque testemunho é fazer de novo. Amém? Vamos levantar para a gente fingir que está acabando. Glória a Deus. Eu gostaria de, para finalizar, saber se tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus. Já ouviu falar. Mamãe falou, papai falou, vovó falou, tio falou, vizinho falou. Um amigo no trabalho falou, moço. Mas você ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida para Deus, que é o nosso refúgio. O nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você tem um passaporte aí, talvez. E ele precisa ser carimbado para o céu. Quer carimbar ele hoje? Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas que quer, a partir de hoje, conhecer esse Deus de perto? Quer pertencer a esse Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por você e ressuscitou o terceiro dia, mas vai voltar para te buscar? Tem alguém aqui no nosso meio que quer participar dessa alegria que nós participamos? Alguém? Coragem. Coragem. Tem alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Todo mundo aqui já pertence ao Senhor Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Glória a Deus!